O Ocidente fica rico à custa da pobreza da África. Em outras palavras, não seria bom para o Ocidente a África ficar rico. Porque se a África desenvolve e começa a usar os seus próprios recursos em África, você já pode imaginar o que vai acontecer no Ocidente. Então, o que faz o Ocidente? O Ocidente pega os líderes africanos sem visão. Especialmente aqueles que não têm integridade, são esses que o Ocidente gosta deles. Faz um estudo, vê que só quem é um presidente daquele país, ambicioso, sem integridade. cegos, que não têm visão, que só pensam em si mesmo. Esses são os fáceis, são os manipuláveis pelo Ocidente, são os de preferência. Então eles vão ajudar esse tipo de líderes para permanecer no poder. Eles vão fazer tudo. Thomas Sankara, o que fizeram com Thomas Sankara? Em 2 anos ou 3, Thomas Sankara já estava a levantar o Burkina Faso. O que fizeram? Levantaram o seu amigo e irmão, Blaise Compaoré. O que fez? Matou o seu irmão. Então lembra que eu estou a dizer, nós temos um inimigo Ocidente, mas temos um outro inimigo, que são os líderes nossos, locais. Então há uma parceria entre a liderança do Ocidente e os líderes africanos, que não têm visão, não aqueles que têm visão. É por isso que agora aparece um Traoré e está a começar a ser perseguido. Apareceu o Gaddafi, mataram na hora. Qualquer líder que vai se levantar para buscar o bem verdadeiro da África se torna inimigo do Ocidente. Então, esse é o primeiro inimigo, é o Ocidente. Mas o segundo inimigo, isso é arriscado. É o Ocidente. Mas eu tenho que dizer, eu não posso andar a esconder as coisas. Vê, por exemplo, agora quando Donald Trump começa a cortar, lembra? Organizações como o Zaid, e ele começa a cortar a ajuda humanitária para a África. Para aquela pessoa que compreende as coisas, é uma grande bênção. Porque esses donativos, essas organizações, por exemplo, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, essas organizações não são para nós. É o que muitos africanos nunca compreenderam, mas essa nova geração já não cai mais nessa armadilha. O Banco Mundial, e tanto o Fundo Monetário Internacional, foi criado logo depois da Segunda Guerra Mundial, para ajudar os países europeus a acordarem, a se levantarem da situação que estão. Levou 4 semanas para começar aquela organização, o Banco Mundial. O Fundo Monetário Internacional também. Foi depois da Segunda Guerra Mundial. Em 3 semanas levantaram aquela organização e com o objetivo de ajudar a Europa. Agora, esses fundos que eles trazem, se você compara, vou dar um exemplo de Níger, quando eles começaram a negar, exportar o urânio. Por que o Níger acordou? Vê lá isso, meus irmãos, imagine isso. A França tirava o urânio de Níger e pagava por cada quilograma 8 centavos e ia vender a $200. Isso é golpe de Estado, meus irmãos. Isso é crime. E como é que os líderes africanos podem ver esse tipo de coisa por tantos anos e permanecer calados? Algo não é normal na mente da antiga geração de líderes. Não é normal. E os contratos? 8 centavos para $200? Nenhuma pessoa com raciocínio. E o seu povo a sofrer miséria lá. Sem pão. Alguém estava a falar aqui de nossas crianças estão a sentar sem carteira, estão a sentar no chão para estudar. E está a sair o quilo de urânio a 8 centavos. E é vendido a $200. E os nossos líderes antigos estão todos numa boa sentada. E o que está acontecendo em Moçambique sobre as nossas explorações, as parcelas que nós temos? É quase a mesma história que está acontecendo no nosso país. Em quase todos os países africanos, a história é a mesma. A história é a mesma. A exploração está além da medida. Agora, eu estava a conversar com... As coisas têm que ser ditas. Não isso é golpe de Estado, praticamente. Isso é golpe de Estado. Agora, isso tem que ser dito. Por que eu estou a dizer que é uma nova geração que está a levantar? Okay. Os dados mostram em África. Okay? Você pode ver na África do Sul. Então, há jovens que estão-se a levantar e que estão a falar, a dizer, já basta, isso não vai continuar. E por mais que usem arma, como dizia, a juventude de hoje está revoltada e não vai aceitar mais ser escravizada por ninguém. É um golpe de Estado e não deve continuar. E a nova geração, como eu já dizia, já abriu os olhos, okay, e já começou a se unir. A ferramenta que eles usaram, a principal ferramenta que eles usaram, foi nos dividir. Okay. Quais são os inimigos que a África tem? É importante nós sabermos. Nós temos inimigos externos e nós temos inimigos internos. E essa nova geração já compreende isso. O inimigo externo, na verdade, é o Ocidente. Esses que vêm para a África, Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial,
ok? E a USAID, todas essas organizações que vinham aqui para tentar nos ajudar, na verdade, são uma capa, na verdade, são um bom samaritano fingido. Okay? Estão a tirar muito mais do que aquilo que estão a dar. Imagina, por exemplo, nisso, $8 para 200. Os bilhões que estão a sair de África não são para comparar com as migalhas que estão sendo trazidas para a África, para ajuda humanitária. E essa ajuda humanitária o que faz? Está a tornar cada vez mais, o objetivo é tornar o africano cada vez mais dependente. Consegues perceber? Olha o sistema educacional. Alguém disse, se você quer mudar um país positivo, começa com a educação. Como é que está o nosso sistema de educação? Né? Você consegue compreender logo o que é propositado. Okay? Porque a educação é a chave para a mudança de todas as coisas. E se a educação está na situação em que ela está, você pode compreender que é algo intencional. Alguém está a fazer isso de propósito para manter o africano na escravidão. Então nós temos inimigo externo, como eu dizia, né? O Ocidente, né? Todos esses doadores, né? Todas essas multinacionais que estão a vir aqui e que estão a extrair os nossos recursos e não estão a deixar quase nada. A USAID, por exemplo, fez algumas coisas, é um tipo de semente que eles usaram aqui, que estavam a trazer, que na verdade está cada vez mais a degradar o solo africano. Né? E são coisas, quer dizer, em outras palavras, o Ocidente